Matéria-prima. Substantivo feminino. Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou bem. No sentido figurado. Aquilo a partir do qual se inicia alguma coisa que ainda se encontra no seu estado bruto. Base, fundamento. Você já parou para pensar que tudo que consumimos vem de uma matéria-prima? E no seu dia a dia, você reconhece o quanto você consome de materiais de origem animal, vegetal ou mineral? E como funciona a cadeia produtiva deles? E se essa é uma cadeia produtiva que se sustenta através de um sistema de gestão que considera a natureza, as pessoas, a saúde e a segurança no trabalho, a logística reversa e a qualidade do produto? E você tem noção de como seria a sua vida se houvesse a escassez de alguma dessas matérias-primas naturais? Qual é a matéria-prima que alimenta o seu nicho de trabalho? O que você faz para garantir que todos os processos que envolvem esta matéria-prima estejam de acordo com o que você acredita ser correto? A matéria-prima é feito de encontros que discutem sobre um elemento básico, concreto e subjetivo. A cada edição, um novo material será abordado de forma ampla, reunindo designers, arquitetos e artistas, criativos e gestores, de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor, tendo sempre alguma matéria-prima como fio condutor. Democrático e acessível, o evento é aberto para o público em geral, e parte da renda arrecadada sempre será revertida a uma instituição envolvida com o tema proposto. Oferecer conteúdo relevante, ensinar, informar e aprender com o olhar ao próximo são questões que nos motivam. Líder global em manejo sustentável de florestas tropicais, a Precious Woods é responsável por mais de 1 milhão de hectares, trabalhando de acordo com os mais rígidos critérios. Com sede na Suíça, tem atividade no Brasil desde 1995, em Itacoatiara, no Amazonas, e na África Central, Gabão, desde 2007. A Precious Woods tem como uma de suas bandeiras a conscientização de que uma floresta tropical manejada de acordo com os parâmetros oficiais, adicionados aos critérios de certificação FSC, traz excelentes benefícios para a floresta e para o planeta. Em uma definição livre, o manejo florestal pode ser explicado como a arte de se pegar de dentro da floresta apenas o que ela te daria, e não o que queremos dela tirar. Além disso, a holding é responsável por produzir e negociar uma ampla gama de produtos certificados de madeira tropical e energia limpa, trabalhando com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e biodiversidade e à responsabilidade social. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da primeira edição do Ciclo Matéria-Prima, um evento que acontece com patrocínio da BV Rio, Design e Madeira Sustentável e da holding Precious Woods. Em nosso terceiro encontro, vamos falar sobre a madeira na arte popular brasileira, que tem como mediador Ronaldo Barbosa, artista plástico, designer e diretor do Museu Vale do Espírito Santo. Na mesa, Adélia Borges, curadora, crítica e historiadora. Maria Fernanda Paes de Barros, designer e pesquisadora da marca Yancatu, e Renato Dibi, artista plástico e curador da Dipot Objetos. Durante a próxima hora, estes três grandes nomes representarão a cultura brasileira através de seus conhecimentos, trazendo detalhes, trabalhos, aspectos e, principalmente, a adoração pelos mestres artesãos que estão espalhados nos 4 cantos do país. O evento
Tem duração de 60 minutos, com mais 30 minutos abertos para perguntas que deverão ser feitas através do chat. Obrigada pela presença e tenha um excelente encontro. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu Boa tarde. de agradecer a Maria Eduarda pelo convite, pelo gentil convite, agradecer a Juliana Victorino e dar as boas-vindas a essa mesa a Adélia Borges, Maria Fernanda e Renato Dib. Estou muito honrado nesse convite em participar com essas três ilustres personalidades da arte popular brasileira. Muito obrigado. Eu gostaria de dirigir a minha primeira pergunta para Adélia Borges, até por uma questão de ordenação da nossa fala e do nosso bate-papo. Eu gostaria, Adélia, que você conceituasse um pouco essa questão da arte popular, do artesanato, já que tem essas margens, essas limitações, essas cercas, essas divisas tão tênues, né? Como a arte popular brasileira, por exemplo, em determinados momentos e determinados artistas, você vê uma verdadeira arte contemporânea. Eu queria que você situasse um pouco essas questões, que eu acho que as pessoas que estão participando, é muito interessante ter essas fronteiras estabelecidas ou não estabelecidas, mas também ter essa conceituação em relação ao design e à arte popular. Então, também agradeço o convite. Boa pergunta, Ronaldo. Eu acho que a gente está no momento, na contemporaneidade, cada vez mais as fronteiras entre as atividades se interpenetram. Então, eu encontro muito mais coisas que unem do que coisas que separam essas atividades. A rigor, a gente pode falar de coisas feitas para serem úteis, para serem usadas pelo ser humano, e de coisas que são feitas sem uma preocupação de uso, de cotidiano. Isso nos daria já uma divisão maior entre arte e design. Agora, esse adjetivo popular é um adjetivo muito complicado, porque ele estratifica, assim, quem é que fez, né? Então, até para situar um pouquinho melhor essa questão, eu quero voltar ir um pouquinho falando sobre a madeira, né, que é o nosso tema. Eu acho parabéns para Maria Eduarda, para Juliana, de terem feito esse ciclo, matéria-prima, e de iniciar esse ciclo com a madeira. E não é à toa que madeira e matéria vêm da mesma raiz latina, que é mater, mãe, né? A madeira é uma mãe para a gente, né? Ela nos traz, ela significa uma coisa muito importante na humanidade, né? E a gente vê isso, especialmente num país que tem o nome de uma madeira, é o único país do mundo que leva no seu nome o nome de uma madeira, e é um país que tem uma diversidade cromática da madeira que é incrível. Você vê a madeira desde o branco mais branco até o preto mais preto, e todos os intervalos, os beijos, os marrons, os vermelhos, são coisas muito lindas, né? E na história da humanidade, a madeira é muito importante, né? Ela está na engenharia, ela está nas pontes, ela está na arquitetura, ela está nas igrejas, ela está nas casas, né? O pai de Jesus, José, era carpinteiro. É uma coisa, acho interessante lembrar disso, né? E as embarcações, ou mesmo os ônibus, as embarcações até hoje, muitas delas são feitas de madeira, e os ônibus no começo, as jardineiras, eram feitas a Marco Polo, que é uma das grandes fabricantes de ônibus no Brasil, de carroceria de ônibus, começou fazendo carroceria de madeira, né? Imagina o que seria da gente, imagina o que seria do barroco brasileiro
barroco mineiro, barroco baiano, sem essas maravilhosas madeiras transformadas, esculpidas pelas mãos de nomes como um Aleijadinho, né? Há um tempo atrás, um amigo, até um amigo em comum, meu e do Ronaldo Barbosa, o José Nemer, ele escreveu um livro lindo chamado A Mão Devota, que é um livro sobre os santos, a santeria, os santos do barroco mineiro, em que ele, de autores anônimos, né, de pessoas do povo. E o que seria de Olinda, né, sem a madeira transformada, Paraty? Então, eu acho que, assim, a gente, e nós, brasileiros, na coisa da utilidade, a gente teve tantos mestres, né? A gente teve os mestres portugueses que vieram trazendo um conhecimento muito grande da madeira, os grandes mestres italianos que vieram para os liceus de artes e ofícios, que houve em São Paulo, que houve em Salvador, e o Ronaldo, no momento ele não está na casa dele, mas eu sei que você está falando aí do morro, de pertinho da Pedra Azul, no Espírito Santo, não é? Eu estou na casa de um amigo que tem uma internet muito boa, porque a minha não é cabo, por isso que eu estou aqui, na casa do Marquinhos. Mas você mora numa casa que, para mim, é uma obra de arte, trazida pelos imigrantes pomeranos, uma casa de arquitetura pomerana, em que as coisas, as madeiras se encaixam, né? Para mim, isso aí é arquitetura, é design, é artesanato ou é arte? Para mim, é tudo junto. As casas pomeranas e outras casas de madeiras que a gente tem tradição, mas a pomerana realmente é de cair o queixo, é, para mim, uma arte popular brasileira, já que ela foi trazida, né, pelos imigrantes, então eu não vejo tanto essa diferença, né? Aí, pensando assim, né, vamos mais para o caso, o artista popular, né? Eu queria citar aqui alguns nomes, porque para não falar muito genérico, né? A gente tem no Rio de Janeiro, teve um Chico Tabibuia, um artista incrível. Na Bahia, um Aguinaldo, um Louco. Aliás, na Bahia, a gente teve também uma coisa que, a princípio, era utilitária e simbólica, que são as carrancas do Rio São Francisco, feitas de madeira. É uma coisa de uma simbologia, de você, ao navegar, você afastar os maus espíritos, você poder ter uma navegação tranquila. E hoje, essas coisas feitas por nomes como Mestre Guarani são objetos incrivelmente disputados no mercado de arte, né? Uma coisa realmente arrepiante de linda, né? No Ceará, a gente teve um maravilhoso como Nino, ou Manuel Graciano. Minas, com a sua tradição, eu não vou esconder que eu sou mineira, estou há muito tempo em São Paulo, mas olha, um GTO com aquelas rodas vivas, aqueles seres, um enganchado no outro, um Arthur Pereira. No Piauí, a gente tem santeiros incríveis, como o Expedito, né? Em Pernambuco, o Nhô Caboclo, ou o Zé Bezerra. O Zé Bezerra, ele colhe material ali do Vale do Catimbau, e praticamente nem muda muito, ele parece um Krasberg, o Krasberg pegava os troncos retorcidos e dispunha, né, numa paisagem, e o Zé Bezerra, né, incrível. Em Alagoas, a gente tinha o Antônio de Dedé, aliás, uma pausa aqui, o Antônio de Dedé teve uma neta que ele pôs o nome de Adélia, e foi por causa de mim, e eu fiquei tão feliz, para mim foi uma das grandes homenagens, porque eu tinha posto ele em exposições e ele tinha ficado muito satisfeito, né? Agora, para mim, assim, os meus preferidos hoje, vivos, que a gente tem muito artista hoje vivo no país, né, são da Ilha do Ferro, que é um povoado lá em Alagoas, na fronteira Jaco-Sergipe, na frente do Rio São Francisco, e ali a gente tem desde a arte e o design, né? Para mim, a Ilha do Ferro hoje é a maior concentração de artistas por metro quadrado do Brasil, e está em pleno apogeu criativo,
trabalho incrível que foi iniciado por um mestre chamado Fernando Rodrigues, que, quando jovem, fazia tamancos. Todos os tamancos cortados do mesmo jeito, e aos poucos começou, aí foi abrir um bar, fez as coisas para o bar, fez os banquinhos, pegou os galhos de craibeira, pegou madeira sobrando, madeiras que vinham pelo rio também, e ele criou um território de arte assim incrível, né? E juntando essas duas vertentes, do design e da arte. Fora que lá tem as bordadeiras de Boa Noite, que são também maravilhosas. O outro artista que eu quero ressaltar, esse morreu há pouquinho tempo, é o Zé do Chalé, que era sergipano, que fazia aquelas coisas. Ele começou a trabalhar, ele tinha 80 anos, ele chamava Zé do Chalé porque ele trabalhava como construtor em Aracaju. Ele como pedreiro, construtor, carpinteiro. E aí, com 80 anos de idade, se aposentou, voltou para o interior, lá perto dos índios Chocó, que ele era da etnia Chocó, e começou a esculpir com um canivete, coisa assim que a gente não acredita que a gente está vendo aquela imagem, né? Como uma peça com umas bolinhas dentro, um assombro assim de técnica. E o terceiro nome que eu queria destacar é o Velho, que é o artista de Sergipe, que, se me perguntarem hoje quais são os 10 principais artistas visuais brasileiros vivos hoje, para mim o Velho está entre eles. Então, o que eu queria ressaltar com esses nomes é isso, é que essas coisas se interpenetram, e a outra coisa é que, assim, a madeira, o ser humano, nós, a gente lida com o que está ao nosso redor. E a madeira, ela é muito abundante no Brasil, como ela é abundante em outros países, foi abundante em outros países, né? Então, a madeira é uma coisa muito fácil, você não precisa de ferramentas tão, assim, sofisticadas para manejar essa matéria-prima, né? Aí até eu perguntei lá para o Aberaldo, o meu amigo Celso Brandão, que tem vídeos sobre todos esses artistas ali de Alagoas, ele é alagoano, um cineasta e fotógrafo alagoano, ele perguntou para o Aberaldo, que é um artista lá da Ilha do Ferro, ele falou, olha, aqui a gente usa faca, machadinha, facão, machado, serrote, serra, furadeira, lixadeira. Agora, o que a gente usa mesmo é faca e machadinho. É muito barato você ter isso. Então, essa magia, essa coisa incrível da criação humana, que você pega duas ferramentas tão banais e transforma nessa coisa, né? Então, eu acho que é um meio assim, queria, nessa fala também, fazer um tributo a essas pessoas que nos legam essas maravilhas e tratá-los, portanto, para finalizar nessa sua primeira pergunta, eu acho assim, na vida em geral, e especialmente neste assunto também, eu cada vez mais estou mais interessada naquilo do que nos une do que naquilo que nos separa. Então, eu estou mais interessada em saber o que une o trabalho do Velho com o trabalho do Aberaldo e como isso pode servir para o nosso cotidiano como um objeto útil, do que o que separa. E lembrar aqui uma frase do movimento Mingei, que é um movimento de um grande designer japonês, no começo, na primeira metade do século XX, e que ele estudou o artesanato, a criação popular japonesa, e no museu dele, eu fui lá em Tóquio, estava escrito bem grande uma frase que eu nunca me esqueci, que é assim, é belo porque é útil porque é belo. Então, eu acho que essa frase embaralhou para mim de vez essas divisões e a rigidez dessas divisões. Então, mais ou menos isso para começar. Obrigado, Adélia. Gostei muito da sua resposta e gosto muito dessa maneira generosa e abrangente, essa maneira aberta que você tem
com arte contemporânea, com arte popular, com artesanato, enfim. Realmente não existem essas barreiras, essas limitações, elas se fundem, né? Eu agradeço muito também pela citação à minha casa, e me lembrei agora do Dr. Eliezer Batista, que foi um dos incentivadores para eu vir morar aqui há 21 anos atrás, quando aluguei exatamente uma casinha de colono na propriedade dele, e ele me falou assim: Ronaldo, as pessoas que vêm para cá procuram a beleza, você é artista, você procura a beleza, e nós realmente, a gente procura sempre a beleza. E ele me disse: a beleza é inatingível. Você pode ter a mulher mais bonita do mundo, você toca ela, mas existe um mistério grande que você nunca vai alcançar. E eu, então, à procura dessas casas, falei, eu vou ficar aqui em cima e vou ver uma casinha de Pomerano, porque eles derrubam muito essas casas, né? Vendem, enfim. E quando eu encontrei essa casa, eu falei, era linda a casa por dentro, realmente linda. Eu falei, vou conseguir tocar a beleza e ter para mim. E realmente, depois que montei a casa e que vivo dentro dela, você percebe isso que você falou, da inteligência dos pomeranos. É uma casa toda de encaixe, uma casa feita dentro da mata, cortada e trazida. Na época não tinham caminhões, não tinham nada, né, nenhum maquinário para trazer essa casa para esse lugar, que eles cortavam dentro da própria mata e já cortavam tudo no encaixe certo, enfim, uma coisa impressionante. E dentro da casa eu olho e falo assim, realmente eu tenho a casa, mas eu não consegui atingir essas pessoas e essa beleza que eles criaram aí. Então, obrigado pela citação e vamos à próxima pergunta. Eu vou fazer para Maria Fernanda Paz de Barros. Eu ontem li uma entrevista sua, Maria Fernanda, da revista U, e a matéria é muito interessante, e o jornalista que fez, chamado Alaf Barros, abre a matéria com uma citação dizendo que o músico brasileiro Marcelo Janesi lançou um álbum nesse mês de julho agora, dizendo que é emergencial a gente se conectar com a Terra. E ele fala que você conectou o seu coração muito antes desse mantra. Então, eu pergunto a você assim, que relação foi essa? Que intuição foi essa? E que coração foi esse que você se conectou com a Terra? Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei explicar exatamente como foi isso, mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a terra. Minha mãe nasceu em fazenda, no Pantanal. Eu sempre tive, e ela era professora de artes e de música, então eu sempre tive uma relação com o meu entorno de uma forma lúdica e incentivada a explorar minha criatividade. E eu sempre, assim, ela sempre trouxe o trabalho do artesanato brasileiro para dentro de casa. E essa, acho que, conexão com o artesanato, tanto nos instrumentos, no berimbau, né, que assim, eu sempre tinha contato com isso, me levou, acho que, já mais velha, a encontrar o meu verdadeiro caminho, que é essa paixão que eu sinto, tanto pela nossa terra, de me entender como brasileira, e entender que o Brasil, apesar de várias coisas não tão boas, tem muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, muita riqueza e muita beleza, e um povo muito, muito inteligente, muito forte. Então, essas são as minhas verdadeiras, acho que paixões. O que me conecta é esse entendimento de que eu tive essa oportunidade, acho que, de entrar em contato com esse Brasil, e eu acho que muitas pessoas não tiveram a facilidade que eu tive. Então, através do meu trabalho, eu procuro trazer isso um pouco para as pessoas. Eu tenho uma paixão enorme pela madeira, então, assim, a madeira, ela está presente em todas as minhas coleções, ela faz parte da base, vamos dizer assim, da Yancatu, e a madeira brasileira, porque, assim, eu acho que a gente tem uma variedade imensa de madeiras aqui, não tem por que eu trabalhar com madeira de outro lugar.
E eu vejo no trabalho dos artesãos que eu conheço esse uso da madeira de formas tão diferentes daquilo que eu no início via, né, que é aquele trabalho da marcenaria. Então, é você trabalhar uma prancha de madeira e transformar aquela prancha num móvel, numa peça. E o artesão ele trabalha a madeira de formas diferentes. Então, até trazendo um pouco, acho que vocês estavam falando dessa arquitetura da casa, eu voltei recentemente de uma aldeia no Xingu, e você vê a maneira como eles, né, utilizam, vindo de uma aldeia Merinaco, no caso. Então, a maneira como os Merinaco trabalham as madeiras no entorno deles. Pegam uma pindaíba, que chega a ter, ontem um estava conversando com a gente, ele falou, chega a ter 6, 7 metros de comprimento, e ela é flexível, e eles usam a pindaíba, a canela, para fazerem a estrutura da oca, e amarram, eles não usam prego, eles amarram com a casca da embira. Então, assim, é como aproveitar a madeira que está no seu entorno para construir a sua própria casa e as peças que eles usam no seu dia a dia. Então, isso para mim é algo que me encanta cada vez mais, e eu procuro trazer essa minha paixão refletida no trabalho para ver se eu consigo encantar mais pessoas, e mais pessoas entendam esse potencial, tanto da gente olhar a madeira e conseguir trabalhá-la de diferentes formas, como o trabalho do artesão, que também pode existir de diferentes maneiras, mas sempre de uma forma muito rica, com quem a gente tem muito a aprender. Nesse trabalho agora, eu consegui trabalhar a madeira de uma outra forma também, que foi através da extração de pigmentos tintórios. Então, a gente trabalhou a questão da coleta das madeiras na região, então de cascas de árvores, de folhas e tudo mais. O envio disso para a MAIB da Matricária, em Brasília, que faz um estudo de pigmentos tintórios do Brasil inteiro. E com isso a gente criou uma cartela de cores, tingimos os fios para poder utilizar na coleção. Então é um outro uso para essa madeira. Então eu tenho essa paixão, essa vontade de mostrar para todo mundo como a gente pode encontrar riqueza no Brasil de diferentes maneiras e em diferentes lugares, né? Eu acho que isso, de certa forma, nasceu comigo, e eu venho, né, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente consegue ter a segurança de não depender mais do aval de ninguém para dizer se é bonito ou não. A gente acha e a gente fala sobre isso, e quem quiser concordar, ótimo, né? Então, assim, é isso que eu quero conseguir passar, né? Essa paixão pelo nosso trabalho, pelo nosso país, pelo nosso povo. Eu trabalhei com um artesão, que eu não sei se ele está aqui ouvindo agora ou não, mas ele... o Rondinelli, ele é um artesão de arte sacra, né? Quando eu conheci, os maiores clientes dele eram padres, eles moram em Tiradentes, e ele esculpiu uma cômoda para mim, né? Então, eu consegui trabalhar com ele de uma forma que ele trouxesse a técnica da arte sacra para dentro de uma peça mais contemporânea, e daí ele seguiu sozinho, e hoje ele é uma pessoa incrível. E ele, fazendo aquele trabalho, a gente conversando, ele me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, porque ele falou assim, se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer entalhador. Então, isso é um amor pelo que você faz, pela madeira, por tudo. Ele não quer ser diferente, né? Então, a gente entender que muitas vezes tem pessoas que chegam nessas pessoas que têm uma vida diferente da nossa e acham que porque a vida dele é mais simples, ele gostaria de ter a nossa vida, que tem mais privilégios, entre aspas. E, na verdade, não. Ele quer nascer e voltar a ser exatamente o que ele é, morar onde ele mora. A paixão dele por aquilo que ele faz, por entalhar a madeira e descobrir através dessas camadas da madeira que ele vai tirando, né, uma nova peça, né? Eu falo que ele dá vida à madeira de uma nova forma. Isso para ele é suficiente. Então eu acho que cada vez que eu entro em contato mais com esses artesãos, eu me apaixono mais ainda pela nossa terra, pela nossa madeira e pelo nosso povo. Eu acho incrível, realmente. Bacana, Maria Fernanda. Essa última fala sua me lembra muito essa história do meu quintal, meu universo, né?
Ô, gente, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, que eu estou me mediando pela internet, lendo um monte de coisa que a Juliana está falando aqui para mim. Enfim, as pessoas estão pedindo para que a gente abra conversa para as mesas e que eu não fique perguntando individualmente. Então, essa sugestão foi acatada, estamos aqui todos, se vocês que quiserem entrar na fala de um ou de outro, é só fazer com a mão assim, e a gente abre, então, a conversa para a mesa inteira, ao invés de eu ficar fazendo pergunta um a um. Mas eu vou acabar, então, essa rodada agora com o Renato Dib. Renato, eu vejo você muito assim, o seu trabalho hoje na Dipot, objetos, e o seu lado artístico, o seu trabalho de artista têxtil, que eu gosto muito, já conheci através da Marina, e eu vejo você como se fosse um rio, e você nas duas margens. Você com o olhar de artista, e fazendo uma curadoria para uma loja, né, uma loja de luxo, uma loja de objetos de luxo, digamos assim, de consumo de luxo, aonde esse olhar de toda essa diversidade, dessa potência do artesanato e da arte brasileira é canalizada para uma ponta. Como é que você se situa nesses dois lugares, assim, e como é esse olhar sensível do artista para um lugar, um espaço de consumo efetivamente? Olha, eu acho muito interessante isso que a Fernanda falou sobre o lugar, né, das coisas. E não só o lugar, as histórias que esses objetos carregam, né? Então, muitas vezes eu não tenho contato necessariamente com cada um dos artesãos ou das pessoas que estão dentro da curadoria e tudo mais, mas aquele objeto, ele me traz essa história, ele traz a história dessa pessoa, ele traz o gesto da mão, o gesto, principalmente na madeira, você vê isso muito forte, né? Tem muitos artistas e artesãos que trazem isso, fica muito evidente no próprio fazer, no próprio formato das suas peças, em como elas foram pensadas, construídas ou desbastadas, desconstruídas, né? A madeira tem essa característica muito interessante. Então, eu, como artista, eu me vejo como um curioso sobre todas essas coisas. E eu acho que esse é o olhar do curador, do artista. A gente é curioso com essas histórias que vêm carregadas dentro desses objetos, dessas cores, desses lugares, e isso que me encanta. E eu acredito que colocar isso tudo junto em um lugar é como você contar, é quase como uma biblioteca, né? As coisas estão ali, às vezes eu ando por ali e fico ouvindo as histórias, assim, pode parecer uma coisa de gente maluca, mas é um pouco isso mesmo, né? Você olha para cada coisa, nossa, isso aqui é do Acre, isso aqui é do Maranhão, isso aqui é do Sul, isso aqui é de São Paulo, isso aqui é de Minas, isso aqui... E as histórias que vêm junto, né? Eu acho que isso que a Fernanda falou, a Adélia, né, disse aí nomes super importantes, interessantes, gente que realmente espremeu a matéria da madeira, né, olhou para aquele material que estava ali em volta, abundante ou não, enfim, ou coisas que... A madeira tem muitas características, né? Madeira caída, madeira submersa, madeira, sei lá, enfim, galho, né? Tem gente que só usa galho, outro que usa o tronco, enfim. Então, e tudo isso conta essa trajetória, né? Também é quase uma viagem pelo país, assim, pensar todos esses tipos de madeiras, os cheiros, as cores. Os meninos até do primeiro dia falaram muito nessa coisa sensual de pôr a mão na madeira, de sentir o toque, né? Não sei que dia desses da matéria-prima, mas foi muito interessante pensar nisso, né? Tem esse calor. Então, é tudo isso que me interessa como artista e como curador, e eu tento trazer isso tudo para um lugar daquele que
valoriza todas essas histórias, né? A gente gosta de saber das histórias. E a notícia boa é que os clientes também gostam de saber dessas histórias, né? E eu acho que é uma ponta. Eu estou numa ponta e, enfim, cada um de nós está numa ponta desse momento aí de conversa entre o objeto, que é utilitário ou não, e o público final, né, que vai consumir, vai admirar, vai, enfim, ter uma conversa aí com essas peças. Eu acho que o bacana desse trabalho que você faz é porque você também é artista, então tem um olhar muito interessante, né, do ponto de vista desse fazer. Né? Sim. Você está falando aqui, eu estava pensando assim, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar da casa do meu amigo, com essa paisagem, que país é esse que a gente mora? Que coisa, a Adélia falando que é o único país que tem um nome de madeira, Brasil, que coisa maravilhosa, essa quantidade, essa diversidade de gente, esse país enorme, né? Tão pungente com tudo. Fiquei pensando aqui, falei, meu Deus, que riqueza, né? E que maravilha, né? Que você, Maria Fernanda e Adélia, vocês têm a expertise disso, cada um no seu lugar, a Adélia como uma teórica, uma jornalista, uma curadora, uma pensadora das mais fantásticas desse país sobre o design e a arte popular brasileira, você, um jovem urbano, contemporâneo de São Paulo, artista têxtil, numa loja de ponta, e a Maria Fernanda complementando esse trabalho que tantas outras mulheres fizeram neste país. E aí, pensando nisso e encaminhando a minha pergunta para a Adélia agora, e pensando nessas mulheres, e pensando que você, numa nova geração, fazendo esse trabalho, eu agora queria sugerir a vocês um bate-bola mais rápido, né, para a gente, estão pedindo aqui que a gente fosse mais dinâmico na conversa. Eu estou ligado aqui do lado, estou achando legal isso demais, essa coisa de coordenar esse papo aqui, estou ligado. Enfim, eu queria falar, Adélia, a gente teve mulheres, isso que eu estava falando com a Fernanda, né, a Maria Fernanda, da continuidade, da nova geração dela, de olhar para essa arte popular brasileira, genuína. Nós tivemos algumas mulheres importantes, né, que pensaram sobre isso, como a Lina Bobatti, que foi um olhar de fora, né, no modernista, ela teve um olhar de fora fantástico, fundamental, estruturador, eu diria, para os pensadores e os fazedores da arte brasileira, com a exposição de 1973 no MAN de Salvador, aquela exposição genial, né, de todos os artefatos e madeira e tudo. Depois a gente teve também a Lélia Coelho Frota, uma socióloga, curadora, pensadora, escritora maravilhosa, que agarrou com força, ela lutava pela arte popular. E depois a Janete Costa, motivo da minha pergunta. Eu sei que você, amiga, teve uma convivência enorme com a Janete Costa, que ficou nesse lado do fazer. A Janete Costa incentivou, não somente incentivou, como ajudou, batalhou para a arte popular e o artesanato de madeira, inclusive, primordialmente, fizesse, de barro também, fizesse sucesso e fosse divulgado como sistema de produção para que aquelas senhoras, né, de Pernambuco tivessem um lugar ao sol, não somente do ponto de vista do trabalho delas, mas sim como sobrevivência, né? A gente teve a oportunidade de trabalharmos juntos no Brasil, na França, eu, a Adélia e a Janete, e uma pessoa ímpar, de uma generosidade absoluta. Eu queria que você falasse um pouco do legado da Janete, embora eu pense que o trabalho dela não é proporcional ao conhecimento que as pessoas
tem dela? Ela tem um trabalho muito forte, muito robusto, e que as pessoas, de uma maneira geral, a gente está falando aqui para os arquitetos, para os designers, para os artistas, mas tem muita gente que desconhece esse trabalho importante que a Janete fez. Eu tenho Lina Bard, né? Realmente é um nome seminal e hoje, felizmente, está sendo muito reconhecida no mundo todo, né? E a gente vê exposições incríveis sobre a Lina, e eu tenho a particular satisfação de estar desde 2016 como curadora adjunta do MASP, para o MASP Loja, onde ela deixou seu maior legado de uma visão não hierarquizada da cultura, de valorização do artista popular, do artesão, sem ver essas coisas em degraus, né? Lélia Coelho Frota tem o livro mais importante para a gente ler sobre esse assunto, que é o Pequeno Dicionário da mão daqui a pouco até eu mostro o livro só para que é um livro de uma vida toda em que ela faz os verbetes desses artistas todos. E a Janete, ela vem de Pernambuco, né? Ela nasce em Pernambuco, começa na infância, na adolescência, com um pouco de vergonha daquela tradição da quartinha de água, em vez de ter a geladeira, daquelas coisas mais rústicas, artesanais, e aí ela descobre, nessa raiz dela, há uma riqueza incrível, e ela se dedica a isso, né? Agora, a Janete era aquela personagem exuberante, projetou mais de 1000 casas, fez design de interiores, foi decoradora, mas ela não guardava, ela fez obras demais, né? Ela fazia uma atrás da outra, promovia muitos artesãos, e não tinha essa preocupação de registrar, da fotografia, da coisa mais organizada. Agora, eu acho que o papel da Janete, ela fez uma ponte muito importante com o mundo do design de interiores. Então, ela levou isso, ela fez exposições em museus, em Casa Cor, onde desse ela fazia, para mostrar para os decoradores e para os designers de interiores que aquilo tinha validade. E eu acho hoje que a Dipot dos móveis e a Dipot Objetos faz esse papel, porque a Dipot está no principal corredor de decoração do Brasil, que é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é onde o decorador vai. E esse decorador, que até então estava muito voltado o que lançaram no Salão de Milão, o que é a tendência, ele vai lá e vê outra coisa. Na loja do MASP é outro público, é o público que vai lá no museu. Agora, esse público que vai em lojas ali da Gabriel Monteiro da Silva é o especificador, é o cara que vai fazer a cabeça do cliente dele. Então, eu acho maravilhoso essa iniciativa da Dipot, desde a Dipot mesmo, com seus móveis, valorizando os grandes nomes da história do nosso mobiliário e valorizando na Dipot Objetos, que realmente é o maior prazer ir lá e entrar dentro daquelas histórias contadas nesses objetos. Obrigado, eu falo sempre que tem um trabalho didático nisso tudo que a gente faz, tanto no museu como na loja, né? Querendo ou não, hoje em dia, você ir numa loja, você está indo numa exposição, né? De alguma maneira, você vai numa exposição ver as coisas, quer dizer, ter contato com esses objetos, com essas coisas, quer sejam de arte ou não, ou objetos utilitários, etc. Mas eu acho que a gente tem esse papel de contar para as pessoas, que eu acho que a Janete fez isso maravilhosamente bem, a gente só está continuando essa trilha aí de alguma maneira, porque se ela não tivesse começado, a gente não estava aqui hoje, nem eu, nem Maria Fernanda, nem a Adélia, nem ninguém. Nem eu, E eu acho que essa maneira de mostrar, de colocar uma peça da arte popular como dentro de uma casa contemporânea, trazer para o dia a dia das pessoas, trazer para a convivência essa arte, essas histórias, como você traz um livro, como você traz uma obra de arte contemporânea, como você traz uma peça do Japão, sei lá, enfim, da sua vida, né, que conta a história da sua própria vida, né, dos seus caminhos por aí e tal.
Eu acho que é super bonito também o trabalho da Maria Fernanda, justamente desse. Ela também, querendo ou não, faz uma curadoria, né? Ela vai juntando gente de lá com cá, é uma dificuldade, junta o marceneiro com o ceramista, e junta né? São materiais diferentes, apesar da base ser madeira, e isso é muito lindo, né? Eu sou a pessoa que gosta de juntar coisas, então aqui a gente está entre amigos. A minha ideia é que, através do trabalho, mostrar essas possibilidades. E se tudo é bonito, só tende a combinar entre si. Eu aproveito esse gancho que você deu da Maria Fernanda e queria perguntar a você como é que você faz para administrar exatamente uma comunidade indígena do Xingu. Eu estava lendo há pouco aqui que você começou um trabalho numa tribo do Xingu e que você, nessa pandemia, você teve que parar, claro, mas tem um cara lá, um índio, que vai num lugar que tem um Wi-Fi, que fala com você, que você mudou o trabalho em função da pandemia e acabou nesse negócio todo, uma paleta de cores do Xingu. Explica isso um pouco. Eu achei muito Na verdade, eu estive lá em dezembro, né? E o primeiro contato que eu faço é para conhecer, para entender. Eu vou sem nenhuma expectativa, não vou achando que dali vai sair uma coleção ou imaginando o que eu vou encontrar. Eu vou meio como um livro em branco para a história começar a ser escrita a partir daquele momento do encontro. E a gente começou a pensar, desenvolver algumas peças, trocar ideias e tudo mais. Até a ideia dessa coleta da matéria-prima, ela já estava encaminhada quando veio a pandemia e eu não pude voltar para lá. Então, o Steve, que na verdade o nome dele é Kulikirda Merinaco, Steve é para facilitar, então todos eles têm um nome para facilitar para a gente, porque senão a gente, né, o único que eu decorei é o do Steve. Mas ele começou, no começo, como a gente não conseguia, eu não podia mais voltar para lá, e eu, em momento nenhum, pensei em parar. Eu acho que assim, uma parte do processo que eu faço quando eu estou com os artesãos é mostrar para eles o quanto eles são importantes, o quanto o trabalho deles é valioso, o quanto eles detêm saberes que a gente não detém, o quanto a gente tem a aprender com eles. Então, eu acho que parar o trabalho no meio do caminho muitas vezes desestimula e de repente, assim, até quebra a relação que a gente está construindo. Então, eu fiquei imaginando, né, como no meio da pandemia continuar isso. O Steve, agora eles conseguiram trazer o Wi-Fi até a internet, até a aldeia, mas no começo ele tinha que ir até uma fazenda, e o fazendeiro liberava o sinal do Wi-Fi para os indígenas, e de lá ele conseguia se comunicar comigo. Então, a gente foi fazendo esse processo, e sem ele a coleção não existiria. Achei genial. E aí, e é muito, muito bacana, assim, a nossa relação é uma relação realmente, assim, de amizade. Hoje a gente troca ideias sobre várias coisas, e esse processo começou, a grande parte das mulheres da aldeia, elas falam português, mas falam pouco português, elas não conseguem se expressar totalmente no português, então ele, além de tudo, ainda foi o meu tradutor, né? Então elas falavam, eles me passavam, e nisso a gente conseguiu manter todo o projeto. Então a diferença é que era para eu ter ido para lá, então eu ia levar as tiras de cabreúva, eu pedi para fazer pequenos cilindros de cabreúva, como se fosse o talo do buriti, porque elas fazem esteiras com talos de buriti. E eu ia levar a cabreúva para fazer uma esteira com as tiras de cabreúva. Então, eu não consegui levar. Então, como eu fiz? Eu falei, Steve, você vai ter que filmar e elas vão ter que me dar aula de como se tece uma esteira, né? E aí eu paguei pelas aulas, porque eu sabia que eles estavam precisando muito, né, desse retorno financeiro. Então eu falei, veja quanto elas querem para me dar aula. Ele gravava as aulas, aí ele ia para o sinal do Wi-Fi e mandava as aulas, e eu aqui ia tecendo uma esteira com a madeira cabreúva, né? E essa troca toda foi muito, acho que por mais distante que a gente tenha ficado fisicamente, a gente ficou mais unido do que se eu tivesse ido lá, eu imagino, porque a gente superou muitos desafios
nesse processo. E vê-lo, tudo que eu vi lá na construção da oca, na maneira como eles fazem o beiju, eu tentei traduzir para o meu trabalho através da madeira, né, usando o que eu podia para poder contar essa história deles. Então, é muito interessante quando tanto o Renato quanto a Adélia falam dessa história por trás dos objetos, que eles contam histórias. Para mim, eles totalmente falam. Eles falam muito. E eu quis, como eu acho assim, na Anhangabaú, o trabalho nunca é só meu. Ele é meu e dos artesãos que estão comigo, dos marceneiros que fazem esse trabalho comigo. Bacana. Então, mas né, sem eles eu não faria nada. Então, eu preciso abrir espaço e contar a história de todos. Então, as minhas peças, elas têm um livrinho, que é a alma da peça. Então, a gente esculpe na madeira um buraquinho, coloca uma tampinha e a alma vai encaixada ali. E nessa alma eu conto a história de inspiração da peça, eu coloco as fotos desse processo de criação e o nome daqueles que me ajudaram a construir essa história. E aí eu deixo as páginas em branco, que é exatamente isso, para que as pessoas nas casas delas possam continuar contando essa história e levando a história tanto do Brasil, do povo brasileiro, da madeira e do artesão para as próximas gerações, né? Então, eu acho que foi a maneira que eu encontrei de contribuir para que isso continuasse sendo contado. Que eu falo que muitas vezes a gente não aprende muito sobre o artesanato, sobre a riqueza das madeiras e sobre as possibilidades que a gente tem disso de unir, né, a madeira com a cerâmica, a madeira com a palha. A gente pode unir todos esses trabalhos e muitas vezes eles ficam isolados. Então, eu acho que é uma forma da gente mostrar todas essas possibilidades. É até interessante, acho que quando vocês falam dessa coisa de unir o trabalho e da gente usar o que está no nosso entorno, acho que eu comentei outro dia sobre quando eu estava desenvolvendo a coleção Alma Raiz no Pará, que as artesãs trabalham o trançado de palha de Tucumã. E elas estão cercadas, elas estão na floresta amazônica, cercadas de madeira, mas eu precisei ir de São Paulo para lá e levar uma madeira furadinha para que elas percebessem que elas podiam usar a madeira ao redor delas para realizar um trabalho. Que legal! Então, muitas vezes, aquilo que é óbvio para a gente está na nossa cara e a gente não enxerga. Mas as questões lá provavelmente devem ser outras, né? E não essas nossas, né? Eles estão dentro de um habitat de madeira. Então, a relação deve ser um outro patamar, né? E não nesse que a gente lida com as madeiras. O tempo está correndo aqui. Obrigado, Maria Fernanda, pela resposta. Imagina. Mas o tempo está andando, eu estou tudo no WhatsApp aqui do ladinho da tela, está uma loucura, eu estou achando muito bom. Demorasse mais isso. O papo está aí tentando. Mas eu quero fazer uma pergunta para os três, assim, que é uma coisa que eu penso muito, eu faço uma reflexão disso há muito tempo. Por exemplo, eu, não por não querer ir, mas por contingências, eu nunca fui à Feira de Milão. Eu preciso ir realmente. Eu tenho necessidade de ir agora. Mas eu vejo que há uma normatização desse olhar e dessa cultura de feiras, principalmente a de Milão. E aí, os arquitetos, os designers, os decoradores, os designers de interiores, enfim, vêm com essa massa de informação e, evidentemente, que há um consumo em relação a isso, né? Um consumo de alto luxo, um consumo onde as pessoas... como na questão do stylish americano, que cada um queria ter um rabo de peixe maior do que o outro, né? Na hora dos anos 50, e 60 da indústria automobilística. Esse fenômeno, me parece, que repete um pouco aqui com a questão da Feira de Milão. Por quê? Porque as pessoas querem ter os móveis que estão na casa das outras, e das outras, e das outras, e é um grupo social, de uma classe social, que consomem isso. Então, nós que estamos aqui, quer dizer, eu percebo que há uma normatização desse padrão de gosto. E aí, levando um pouco para a questão do pensamento da Adélia, no livro Design Não é Personal Training, ela fala, por exemplo, que gosto se discute sim.
E aí eu levo a questão para vocês dois, o Renato e a Maria Fernanda, que trabalham com uma questão altamente sofisticada, que é a arte popular brasileira, que em determinados momentos, se você não sabe de onde vem e quem está assinando, é uma peça de arte contemporânea, interessantíssima. Como é que fica essa questão das feiras e dessa riqueza e dessa diversidade que a gente tem, como o Renato mesmo faz, você coloca um banco indígena ao lado de um designer urbano, contemporâneo, do mais alto nível, essas coisas conversam, quer dizer, é preciso ter cultura, como diz a Adélia, é preciso ter informação, é preciso ter um cabedal de conhecimento para você determinar estas relações. O que me parece que na questão do consumidor que pede ao designer, arquiteto de interior, que faça igual a outra amiga ou que faça igual a Feira de Milão, não há esse entendimento de fato. Queria que vocês respondessem um pouco e voltado para a Madeira. Chata a minha pergunta, né? Mas é isso. Eu estou na coordenação da coisa. Estou para fazer pergunta chata também, né? Mas eu acho que é uma coisa muito curiosa. Uma coisa muito curiosa, que eu acho que isso é um exemplo, né, do que você está falando, é justamente essa colonização que a gente tem, né, desse tipo de setor e tal, que a gente ainda está mergulhado nisso, das pessoas acharem que o que é de fora é melhor do que o nosso, né, do que é o que está no interior, do que está em São Paulo é melhor do que o que está no interior, ou no Amazonas, ou o que seja. Você está falando de uma subserviência do de fora. Exatamente. Então, é óbvio, então aí fica claro por que as pessoas vão para Milão e querem ter referência em Milão e tal. Já me perguntaram 200 vezes, quantas vezes você foi para Milão? Eu falo, gente, eu trabalho com um produto brasileiro, eu posso ir para Milão para ver as coisas, ver o que é interessante, o que está acontecendo, mas é muito mais legal ir para outros lugares dentro do Brasil, entender o que está acontecendo aqui dentro. Eu não preciso trazer a referência de fora e pedir para uma pessoa daqui fazer parecido com o de lá. Não, na verdade, eu acho que todo esse discurso que a gente está falando, na hora que você está falando de arte, e de arte popular, e de arte na madeira, ou o que seja, a gente está falando de autenticidade, né? E a autenticidade é a gente manter aquilo que é de cada lugar, né? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa pergunta, mas aí em São Paulo, o que é melhor para vender em São Paulo? E eu falo, não, o que eu quero que você faça é o que você faz. Eu não quero que você mude o que você faz do seu lugar. Eu quero, a gente, nesse caso, que tem essa informação, quer saber a história de lá, e não adaptar a história para uma coisa daqui. Enfim, não faz sentido, né? Então, eu acho que a questão maior aí é a autenticidade, é olhar para o próprio trabalho, olhar para o Buriti, enfim, esse trabalho que a Maria Fernanda faz, ou que tantos outros artistas fazem, e mostrar que isso tem um valor altíssimo de sofisticação, do olhar, da forma, da execução que seja, né? Porque eu acho que cada artista, dessa gama que a Adélia falou, tem os que são habilidosos ao extremo com um tipo de feitio e outros, com pintura, com escultura na madeira, outros fazem a vareta, outros fazem com materiais variados, né? Então, eu acho que a autenticidade é a palavra-chave nesse caso. Eu concordo, acho que é isso que quando eu entro em contato com os artesãos, normalmente a primeira coisa que eu quero é desmistificar isso, né? De que chega alguém de São Paulo que fez uma faculdade, então tem muito a ensinar. Gente, eu não tenho nada, eu já chego falando, eu não tenho nada para ensinar para vocês, eu vim aprender. Eu tenho muito mais a aprender com vocês do que eu ensino depois. Na verdade, eu não ensino, eu só mostro para eles
que o que eles fazem é lindo e que tem que ser valorizado. Então, a questão de fazer uma precificação correta e entender de dentro para fora o valor daquilo que eles têm, do que eles são, dos saberes que eles têm, para que ninguém que vem de fora fale, mas está muito caro, vamos abaixar o preço. Então, assim, já ouvi falar muitas vezes as pessoas falam, mas você fala para eles em que lugar do Pinterest que eles têm que procurar inspiração. Eu falei, gente, eles não têm que procurar inspiração no Pinterest, eles têm que procurar inspiração na história deles, que é o que a Adélia estava citando, alguns artistas e artesãos, que eles encontram uma madeira que veio de uma área desmatada para fazer um plantio ou para uma construção, e eles pegam essa madeira que está ali, que já foi cortada, né? Então são como se fosse uma madeira morta, né? Eu estava lendo outro dia eles falando que eles procuram inspiração nas madeiras mortas para dali eles darem vida. Então eles encontram nas madeiras que estão abandonadas na natureza a forma de um pássaro, de um jacaré, e a partir dali eles criam. Ele não precisa olhar no Pinterest, pelo contrário, foge disso, não olhe para Milão, não olhe para o Pinterest, olhe para dentro de você, para a sua origem, para a sua raiz e para o que está ao seu redor, né? E traga esse sentimento para fora. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu procuro sempre valorizar e buscar. E mesmo, comentei também outro dia essa questão de ir para Milão. Ano passado, quando foi a Feira de Milão, em abril, eu estava no Acre, indo para uma aldeia no meio do Acre, que eu ia ficar incomunicável por uma semana, e antes de ir, eu estava na cidade de Jordão, e tirando fotos das fachadas das casas, e ainda tinha o sinal, então eu postei no Stories, e a minha amiga que estava em Milão me falou, nossa, Fê é a paleta de cores de Milão. Eu falei, pois eu estou em Jordão, né? Então, assim, a gente pode ter inspiração aqui, né, nas nossas raízes e nas nossas histórias. Eu costumo dizer que o Brasil, se eu não me engano, aí a Adélia me corrige se eu estiver errado, mas é o país que tem a maior riqueza na questão do artesanato, né? Eu acho que a gente tem uma mistura tanto do indígena, dos negros que vieram, dos imigrantes, e a gente fez um caldeirão aqui de técnicas e de saberes que se misturaram. Então, além do que já tinha, outros surgiram. E eu acho que qualquer designer estrangeiro sonha em ser brasileiro e poder usar toda essa riqueza como fonte de inspiração e para somar o seu trabalho. E aqui a maioria, né, assim, muitos procuram inspiração lá fora, num design mais limpo, ao invés de olhar para dentro. Então, eu procuro fazer o contrário, eu quero olhar para o que está aqui, né, e trazer essa beleza para perto das pessoas, usando uma marcenaria assim, de altíssima qualidade. Então, a hora que eu trago não só o trabalho do artesão na madeira, mas eu uno com o trabalho da marcenaria. No caso da Yankatu, ela é feita por luthiers, então eles fazem guitarras e os móveis da Yankatu. Mas eu fiz essa escolha porque eu queria o melhor acabamento possível para colocar o trabalho do artesão onde ele tem que estar, né, com o valor que ele tem. Então, eu acho que a madeira, ela conta muitas histórias através daí, né? E acho que trabalhar com a madeira dessa forma é extremamente, né, rico. Usando a sua fala, a Adélia fez recentemente aqui em Vitória, se não me engano, 2018, uma exposição interessantíssima, chamava Móvel Capixaba, Passado e Presente. Uma exposição que a Adélia fez na FINDES, Federação das Indústrias do Espírito Santo, contando toda a história da madeira no Espírito Santo. Nós temos uma marcenaria, uma carpintaria de excelência aqui. Né, vários designers brasileiros utilizam essa marcenaria. E a Adélia fez uma pesquisa muito grande e traz, desde esses móveis que ela falou, pomeranos, que ela considera arte popular, maravilhosos,
italianos, aí a capa, a Adélia está mostrando a capa do livro. Um senhorzinho do interior que fazia retábulo, chamado Abílio de Tassis, fez retábulo de igrejinhas antigas, cortando com papel de cigarro para botar atrás, como se fosse uma machetaria prateada, e passando pelos clássicos, e passando por 3 influências de 3 modernistas importantes, passaram aqui, montaram oficina aqui para trabalhar para empresários, que é o Terreiro, Sérgio Rodrigues e o Zanini Caldas, até os designers de hoje. Então, essa questão, agora falando da contemporaneidade, né, da madeira, que tem essa herança que você está dizendo aí, dessa importância e desse vigor, né, da arte popular, da imigração italiana, por exemplo, aqui no estado Pomerana, que tanto contribuiu. O Vêneto, no século XVIII, era a capital da marcenaria na Europa. Então, eles trouxeram uma herança de um DNA da marcenaria, manual, da manufatura, maravilhosos. Eu queria que a Adélia complementasse um pouco isso, puxando, evidentemente, para o meu estado do Espírito Santo adorável, que eu amo, e tenho orgulho de ser capixaba, como diz a Elisa Lucinda, mas eu acho que isso existe no Brasil, de uma maneira geral, pelo Sul, né, com uma imigração italiana e polonesa e pomerana. Eu acho que a gente tem essa herança, digamos assim, dessa manufatura na madeira. Eu acho que essa herança é muito rica e desconhecida, né, Ronaldo? Porque quando a gente foi se debruçar, havia relatos, estudos, mas muito dispersos. E realmente é uma coisa incrível. Por exemplo, o próprio móvel pomerano, que a gente vê aqui, não dá muito para mostrar, mas a policromia no móvel, o uso da madeira, a riqueza, né, das florestas capixabas transformadas pelas mãos desses empreendedores, e eu acho, até a Lívia Pedreira, que participou desse projeto em que estava você coordenando, o Jarbas, a Lívia Pedreira, ela escreveu depois uma reportagem falando da descentralização do olhar. Então, não vamos olhar só para Milão, é ótimo ir para Milão. Eu fui pela primeira vez em Milão em 1988, é ótimo, se oxigena o cérebro e tudo, mas eu preciso ir para Pedra Azul, eu preciso ir para o Cariri. Para mim, o Cariri, lá no Ceará, é vital, é como se fosse uma energia, assim, que eu preciso ir na Ilha do Ferro, que eu frequento há muito tempo. Então, eu acho que essa mescla de olhares e essa mistura. Quero comentar isso que a Maria Fernanda falou, que essas relações entre designers e artesãos, elas só podem se dar numa base de um diálogo respeitoso, como o que a Maria Fernanda está se batendo por isso, advogando isso. Um olhar que reconhece a sabedoria do artesão e que vai aprender com ele e que vai pagar para ter esse conhecimento. Não chegar lá impondo uma visão padronizada, né? E aí, lembrando disso, né, dessa coisa de Milão, Janete Costa tinha uma frase que eu gostava muito, que ela falava, mau gosto é o gosto dos outros. A gente fala, fulano tem mau gosto, o meu gosto é o melhor. E o gosto se transforma e a gente vai, quando a gente compra um objeto lá na Depot, quando a gente lê a alma descrita do processo que a Maria Fernanda traz, a gente entende aquele objeto, isso enriquece a gente, né? Isso é uma coisa que vem... Agora, eu queria falar um pouquinho da madeira, né? Até que é assim... Eu acho que a gente teve o ciclo do pau-brasil, que foi embora, depois a gente teve o ciclo do jacarandá, que acabou, a gente teve o ciclo do mogno, a gente tinha a ditadura da madeira única. Na sua casa, você só pode ter móveis de uma madeira só, de uma cor só. Ontem morreu, já aos quase 100 anos de idade, o último mestre do móvel moderno brasileiro vivo, Jorge Zalzupin. E eu o entrevistei, fui à casa dele em 2009, há 11 anos, quando eu fui fazer uma exposição chamada Sempre Modernos,
ele falou muito, né, sobre o jacarandá, como ele ficou encantado. Ele era polonês, ele estudou na Romênia. Ele falou era uma madeira incrível que permitia que a gente fizesse estruturas muito delgadas, que eram as coisas que a poesia que o Joaquim Tenreiro fazia, né? Aquelas coisas, aqueles pés super delgados, aquela coisa incrível que a gente teve a oportunidade de mostrar na exposição do Móvel Capixaba ontem, passado e presente, né? E ele falava até, ele falou, olha, o jacarandá era tão duro que ele quebrava os dentes da serra, que eu ia cortar o jacarandá. E o Jorge Zalzupin, ele trabalhava anos 50, 60, 70, ninguém falava que esse bem, que é um bem renovável, tinha que ser manejado adequadamente. E aí ele inventou uma coisa que eu acho genial, que é fazer móvel em réguas. Então, ele fazia aquelas superfícies bem grandes de mesa, de reunião, por exemplo, não com uma tora só de madeira, mas com móvel em régua, um taco maior. E hoje eu vejo, país afora, muita gente usando os restos de madeira. Ainda é pouco, perto do que a gente desperdiça. Mas essa é uma preocupação recente e crescente. Lá na loja do MASP, a gente põe etiqueta, tem legenda em tudo, também contando a história de quem fez e tudo. E vários lá, fica até repetitivo, fala, trabalha com aparas de madeira que pega em marcenaria, né? Tem gente assim, é lixo zero, né? Então, essa é uma preocupação recente, e eu acho que é bem importante a gente falar da questão da origem da matéria-prima do que a gente está usando. Origem da matéria-prima e depois o processo, né? Isso foi feito com mão de obra infantil, isso foi feito com mão de obra escrava e tudo. Mas quanto à matéria-prima, eu acho que cada vez mais na produção industrial de madeira, cada vez mais a gente não vai comprar nada se não tiver o selo FSC, que foi mencionado no início da apresentação naquele vídeo, né? Que é uma certificação de que o manejo daquela madeira foi adequado. E os mercados mais maduros, os mercados europeus, eles não compram se não tiver esse selo. Simplesmente na arte popular ainda é uma coisa muito reduzida, é uma madeira local, é isso, né? O resto é o que vem, a árvore caída, são coisas muito pontuais. Agora, eu acho que a gente cada vez mais vai ser, assim, condição indispensável. De onde veio, como foi manejado. Então, isso em tudo, na madeira, na comida, né? De onde vem essa rúcula? Ela tem agrotóxico ou ela não tem? E ela foi plantada, ela veio aqui de perto, ou esse morango veio lá da Itália para eu comer aqui com um custo energético absurdo, né? Então, acho que são aspectos que cada vez vão contar bastante. Sobre Milão, vamos alternar Milão com a FENEARTE, que é todo julho em Recife, que é a feira de artesanato. Vamos alternar com essas outras. Falou assim, muito pertinente de olhar para o trabalho dos nossos artistas. Momento de valorizar o que é nosso. Vamos trocar a Feira de Milão pela FENEARTE? Foi Regina Galvão. A grande jornalista Regina Galvão. Bacana, Regina. Obrigado. A gente vai entrar para as perguntas agora, que a Juliana vai me mandar, mas eu queria só finalizar esse bloco aqui. Me lembrei agora, falando das feiras de gosto e de tudo mais, de uma coisa que a Janete falou para mim, muito interessante, que ela falou assim, Ronaldo, existe 2 tipos de casa linda. A casa linda e burra e a casa linda e inteligente. Eu adorei isso. É muito bom isso, né? Casa linda e burra e casa linda e inteligente. Realmente.
Eu queria só emendar uma coisa com a Adélia. Eu estava aqui pensando, enquanto a Adélia falava, sobre essa inteligência, né, da utilização dos materiais. E eu acho que muito da nossa arte popular vem daí mesmo, de olhar para... Justamente, quantas vezes a gente falou do exemplo de olhar para um galho e a pessoa enxergar um gafanhoto, né, e só isso já é uma maravilha, né, de você poder olhar um pedacinho de qualquer coisa, ou então um pedação, né, né, os bancos indígenas são feitos com aquelas toras, mas também tem um aproveitamento até o último pedacinho, faz o banco grande, o banco menor, e vai, quer dizer, uma riqueza, olhar essa madeira que foi como uma riqueza mesmo, né? E por isso que se usa até o final, porque é um material precioso, é um material que quanto tempo demorou para crescer aquela árvore, né? Para depois. Então, essa admiração pela natureza são muito... É muito interessante como cada um vai usar esse material, mas olhar para esse material de uma maneira preciosa, né? Com respeito. As perguntas, algumas já foram respondidas aqui, né? Tem uma moça que perguntou quão importante para vocês é a origem da madeira, dos objetos que vocês trabalham, e se importante como vocês controlam isso. Então, acho que a Adélia já respondeu essa pergunta, que todos nós temos que ver essas identificações, essas certificações do uso da madeira para que não aconteça como aconteceu com o jacarandá, com o pau-brasil, enfim, né? A gente tem um olhar severo em relação a isso. Eu acho que é uma educação ao contrário também, da gente comunicar, né? Nossa posição aqui é falar, olha, falar para essas pessoas que às vezes estão interessadas precisam subsistir, precisam vender seu trabalho, porque é com aquilo ali que elas vão sobreviver, né? E às vezes é a qualquer custo, né? Então, o que acontece? Elas vendem a qualquer preço, elas vendem de qualquer jeito, elas pensam em qualquer... Então, a gente também tem que... Eu acho que a informação que a gente pode levar para certos grupos é justamente esse. Olha, o seu trabalho tem um valor, o seu trabalho é valioso, o seu trabalho é importante, você tem que cuidar desse material. Olha para esse material que está do seu lado, que você está sentado em cima, é um material precioso, cuida dele, né? Que eu bom acho que está falando isso. Atenção nisso, né? Que ótimo que está falando isso, Renato. Porque essa questão da precificação, principalmente você que está na ponta, né? E a Maria Fernanda também, eu estava lendo alguma coisa que ela falou nesse sentido, da precificação e do tempo, né? Eu não sei se era um tingimento de fibras que demora 10 dias, o outro demora um dia. Então, tem uma relação de valor em relação a isso. É muito importante, né, que isso seja feito com o maior critério possível para esses artesãos e esses artistas que não têm a noção de como lidar com esse estrangeiro, esse outro que chega lá, estrangeiro eu estou falando de fora, né? Que chega lá e tenta comprar de qualquer maneira, quer dizer, essa valorização desse homo faber, desse fazer com as mãos, é muito importante. E acho que vocês fazem um trabalho muito importante, né? Muito importante, na hora que você não somente utiliza o trabalho do artesão e do artista, mas conscientiza ele desse valor, né? E dá realmente parâmetros, porque esta é a questão, é difícil, porque é um trabalho que dentro desse universo, dentro desse habitat, ele é muito subjetivo, né? Quem está fazendo não está pensando se ficou 10 dias de molho, molhando uma coisa e tingindo, ou 2 dias. Quem está fazendo dentro desse habitat está simplesmente fazendo, né? Então, quando você dá parâmetros e critérios para que essa valorização do objeto em si, eu não estou falando do preço, eu estou falando da valorização do objeto intrínseco em si, é muito importante isso. Eu acho muito interessante. Há anos atrás, eu estava em Tiradentes e o artesão, vários, né, no caso, eles entalhavam, eles compravam o cedro ou o vinháticos, que são madeiras mais macias para o entalhe,
de uma madeireira em São João del Rei. Eu falei, mas você tem ideia da onde veio, como foi extraído? Ah, não sei. Então, assim, esse contato nessa troca sem impor, né? Sem falar, olha, precisa ser feito dessa forma. Mas nessa troca, não, mas, nossa, precisa ver, porque você já pensou nisso, né? Que as madeiras depois, elas vai ter um desmatamento desnecessário, podem ter madeiras que são irregulares, então você tem que entender a origem dessa madeira, e foi muito interessante, porque eu precisei retornar para lá um tempo agora, para um outro trabalho, e o artesão estava conversando comigo exatamente isso, porque na casa de tal pessoa vão ter que derrubar 2 árvores, que está correndo risco, a prefeitura já autorizou, então eu não vou poder falar com você agora, porque eu estou indo lá na prefeitura pegar o documento de certificação de origem da madeira, para que eu possa coletar essa madeira e ter o documento comigo na hora que eu for vender a peça. Então, assim, como isso em alguns anos, né, já foi assimilado, né, mas é aquela coisa que a preocupação, eu sempre falo que todo esse trabalho a gente não chega impondo, a gente chega trocando, né, e falando, nossa, mas você já pensou nisso? Aí eu pensei, e nessa troca a gente consegue fazer com que aquilo se interiorize nele, e eles conseguem fazer muita coisa se interiorizar na gente, e a gente vai mudando essa percepção, principalmente do valor que tem esse trabalho e da onde ele vem, né? De onde vem toda essa matéria-prima. Tem um dado da Amazon, que é do Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que fala que, assim, que apenas 35% da madeira cortada e vendida é transformada em casas e móveis. Os outros 22% se transformam em carvão, e o restante simplesmente vira lixo. São as aparas que sobram do corte das pranchas, que são exportadas em bruto, a preço de banana, né? Aí tem um biólogo de lá, o Adalberto Veríssimo, que há um tempo ele falou assim, ele recorreu a uma comparação. É como você matar o boi, tirar o filé mignon e jogar o resto fora. Você tira a floresta, pega o mogno e joga o resto fora. Então, o valor que o trabalho do ser humano traz, que se agrega a essa matéria-prima, é que a diferença, né, é que nos fará ter uma posição melhor, deixar de ser esse país que exporta commodity para exportar matéria-prima transformada pelas mãos do homem, seja manualmente, seja semi-industrialmente, seja industrialmente, né? Acho que isso é bem importante, assim, da gente pensar, né, esses modelos com os quais a gente está convivendo, né? É uma riqueza, né? Essa porcentagem, imagina, 70% é uma riqueza jogada fora, né? Quer dizer, se você for pensar quantas pessoas vão fazer esculturas com essas madeiras que são jogadas fora, tem que ter 400 pessoas fazendo escultura ao mesmo tempo para dar conta de uma floresta sendo derrubada, ou as aparas, os galhos de madeira, todos esses pedaços que, teoricamente, para a indústria são inúteis, né? E é uma riqueza, continua sendo uma riqueza. Aí eu acho que eu me coloco um pouco, né? Eu, como designer, me coloco um pouco como responsável de mudar esse olhar. Então, eu lembro, numa coleção que eu lancei em 2017, na MAD, não foi com a madeira, mas foi com o mármore, né? Eu estava procurando um mármore para fazer o tampo da mesa, e os mármores todos, né, assim, tinham um preço elevado. Eu faço tudo do meu bolso, não tenho patrocínio, então eu tinha que escolher algo bem escolhido. Então, eu escolhi um mármore, se não me engano, o Paraná, posso estar enganada, que é como se fosse o refúgio do Espírito Santo. Então, é a beirada da pedra que, para eles, não tem muito valor. Eles exportam o que é bem branquinho, e aquela beirada tem um preço mais acessível. Eu fiz o tampo com eles, com todo o detalhe da marchetaria da madeira. E foi muito interessante, porque na MAD todo mundo me perguntava, nossa, que mármore lindo, que mármore é esse? Porque eu mudei o olhar, é só essa questão de você fazer com que as pessoas enxerguem a beleza naquilo onde elas não veem, porque elas estão acostumadas a um padrão.
Então, com a madeira, eu imagino que, assim, eu tento proceder da mesma forma, né? Muitas vezes eu uso madeiras que vêm de demolição de casas, de fazendas, e eu usei uma série de cabreúva que veio de uma fazenda antiga no interior de São Paulo. E ela vem com as marcas, tinha até os cravos, gente, a madeira era muito linda, porque ela veio com os cravos e as dobradiças, que eu aproveitei. Mas você tem que tentar esses buracos, né, que as pessoas podem falar que são defeitos, e eu falo que é a maneira da madeira contar a sua história, né? Então, é uma forma de se contar a história, e isso é aproveitado no móvel, e se torna lindo. Então, é a gente conseguir mudar esse olhar, que é o que eu acho que eu mais tenho que fazer com a Anhacatu, é mudar o olhar das pessoas para várias coisas, né? Então, gente, nós estamos dizendo aqui que nós temos 5 minutos. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: que bom que vocês existem. Estou muito feliz. Que bom que vocês existem, porque isso é que é importante, né? E principalmente nesse momento tão complicado desse planeta, né? Essas reflexões que a gente está fazendo, né? Da questão do ponto de vista, né? Outro lugar é para olhar, porque as pessoas estão acostumadas. É como a gente se fala na psicanálise. A psicanálise é um assunto que você vê o copo de vários ângulos. A gente está sempre acostumado a ver o copo de um ângulo só, né? O copo pode ser visto de lado, de baixo, de cima, enfim, é uma questão de ponto de vista mesmo, né? A gente tem que olhar o mundo sobre esse prisma que vocês estão falando aqui, que eu me incluo, e que fico muito feliz por vocês existirem. Muito obrigado aqui, sabe, essa tarde muito bacana. Fiquei um pouco nervoso no início, mas estou dizendo para vocês que tive uma tarde muito legal, estou muito feliz, né, da gente estar junto aqui. A Adélia, minha querida profissional e amiga de tantos trabalhos juntos, o Maria Fernanda, que eu estou conhecendo agora, e o Renato, que eu já conhecia de nome muito, muito, muito. Maria Fernanda, curto muito o seu trabalho, mas não te conhecia virtualmente, porque a gente tem que falar assim agora, né? Eles estão perguntando aqui qual é o nome do livro da Adélia, por favor. A Adélia tem vários livros. Eu citei um que se chama Designer Não é Personal Training. E eu gostaria que cada um fizesse uma falinha rápida aqui para a gente poder encerrar. Muito obrigado mais uma vez, Maria Eduarda, pelo convite, a Juliana, e agradeço a todos vocês. Eu vou fazer uma falinha, então, aqui, que além desse livro, tem esse que fala muito desse diálogo artesãos e designers, e o livro que é mandatório para quem quer conhecer melhor a arte popular é esse pequeno dicionário da arte do povo brasileiro, da Lélia Coelho Frota. Amei participar dessa conversa, e tem uma frase do Zanini Caldas que fala que a madeira tem 2 vidas, a primeira como árvore, a segunda como mesa e cardeira, cama e armário, assoalho e vassoura, gamela e colher de pau, casa e curral, berço e caixão. Eu acho linda essa frase, a gente até colocou na exposição do Espírito Santo, e que a gente colabore para essa riqueza dessa transformação seja mais conhecida, valorizada e apreciada. Obrigada. É muito linda a história, isso é maravilhoso, e eu estava aqui o tempo todo lembrando da imagem dos círculos da madeira, né, do crescimento da marca, né? A Maria Fernanda estava falando dessas marcas do tempo, né, dessa história. Eu acho que a hora que a gente vê aqueles círculos da madeira que diz quanto tempo ela tem, né, só isso já é precioso, né? Então, esses artistas que olham para isso e conseguem extrair dali uma qualidade maravilhosa, que ainda vai trazer mais história para aquilo, é incrível. E essa frase que a Adélia falou é incrível mesmo. Que bom estar aqui participando com vocês. Foi um prazer imenso poder estar aqui, poder trocar com vocês e tentar, né, acho que passar
para quem está nos ouvindo, esse respeito pela nossa madeira, pelo trabalho do artesão e esse novo olhar para tudo isso. Acho que o ciclo matéria-prima, quando ele vem trazer esse assunto da matéria-prima, é para a gente, né, nesse caso da madeira, mas nos outros que vão vir aí para frente, que acho que vai ser um sucesso, mas é para a gente aprender a olhar para a matéria-prima de uma outra forma, né, com o respeito que ela merece. Então, de parabéns todos, eu acho. Obrigada por isso. Parabéns para os três, parabéns, Maria Eduarda, que esse ciclo de matéria-prima tenha uma vida longa, porque é muito importante, né, principalmente para os profissionais dessa área poderem dialogar sempre com pessoas que pensam o bem, que pensam o Brasil e que pensam a nossa arte contemporânea brasileira popular. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Agradecemos sua presença e esperamos que tenham gostado deste encontro. Lembrando que nosso próximo evento acontece no dia 20 de agosto, com o tema Madeira Brasileira, ontem, hoje e amanhã. Para mais informações, acesse o site www.ciclomateriaprima.com.br. Até lá!